Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as sevianas de um triângulo. O que são as sevianas de um triângulo? Então, as sevianas, elas serão apenas segmentos que a gente consegue construir em um triângulo. E cada uma dessas sevianas tem uma propriedade. Alguma delas a gente já até conversou, tá? Como a bissetriz de um ângulo de um triângulo. A gente sabe que em um triângulo a gente tem 3 bissetrizes. Também falamos da mediana. Hoje a gente também vai falar da altura. Esses 3 segmentos são considerados sevianas de um triângulo. Lembrando, para ser seviana deve ser segmento. E a gente está tratando de qual figura geométrica? Do triângulo. Beleza? Então vamos começar a construir aqui as medianas primeiro. Então, antes de construir todas as medianas do triângulo, nós vamos construir apenas uma para perceber a propriedade que ela tem, tá? E a definição que ela tem, tá certo? Então, bora. A gente sabe que uma mediana de um triângulo, ela parte de um vértice, de um determinado vértice, um vértice qualquer, e vai ao lado oposto, tá? Esse segmento, ele vai de um vértice qualquer ao lado oposto, formando 90 graus? Não necessariamente. Num triângulo isósceles até pode acontecer, mas aí nós estaríamos falando de altura. Para ser mediana, ela vai de um ponto do triângulo, né, de um vértice qualquer, que eu vou escolher esse aqui em cima. Então, vamos pegar um segmento aqui e vou unir esse vértice até a metade do lado do triângulo, tá certo? Então, o que a gente pode afirmar? Que esse comprimento aqui desse ponto até esse ponto, se eu falar que ele tem um valor A qualquer, tá? Ó, valor A qualquer. Esse outro comprimento também medirá A, o mesmo valor, tá certo? Então, a propriedade de uma mediana é essa. Então, por definição, o que é a mediana? A mediana é um segmento de um triângulo, tá? Na verdade, a gente pode construir 3 medianas, uma para cada vértice, e ela parte de um vértice e vai até a metade do lado oposto e vice-versa, ou da metade do lado oposto até o vértice, ok? Então, esse é o significado de mediana. Agora, a gente vai para um outro segmento notável em um triângulo. E essa outra seviana é a bissetriz, tá? Então, para fazer a bissetriz, a gente tem que lembrar que tem algo a ver com o ângulo. Então, eu vou escolher aquele mesmo vértice, né? Só por questão de... Eita, vamos fazer de novo esse ângulo aqui. Então, bom, vou escolher esse vértice aqui de cima para formar o meu ângulo, ó. Então, eu fiz um ângulo de 80 graus, tá? Aproximadamente 81 graus. Certo? O que seria a bissetriz? A bissetriz também é um segmento que vai dividir o ângulo interno do triângulo ao meio. Nós estamos falando das bissetrizes internas, também existem as bissetrizes externas, só que elas dividem os ângulos externos ao meio. Então, vamos construir essa bissetriz agora. Vamos lá. Então, como que nós vamos fazer essa bissetriz, né? Da mesma forma, a gente escolhe os 3 pontos que formam o ângulo e assim a gente constrói a bissetriz. Mas, meus queridos, tem uma coisa aí, essa bissetriz que acabei de desenhar, ela é uma reta. Por que ela é uma reta? Porque ela dividiu, tudo bem, o ângulo ao meio, porém, ela aparentemente é infinita. No triângulo, para ser bissetriz de um triângulo, ela tem que ir do vértice até o outro lado, dividindo o ângulo ao meio. Então, eu teria aqui que, pelo menos, fazer um ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um ponto aqui, tá? E afirmar que, por exemplo, esse ponto A, vou chamar de A aqui esse ponto, tá? Do vértice do triângulo, tá escondidinho, né? Pôr ele pra cá, mais pra perto. Eita, vamos desfazer, né? Aqui. Tá muito escondidinho esse ponto. Aqui, vamos fazer o ponto pra cá. Aqui. Vamos chamar esse vértice de A. Ok? E esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto D. Pronto.
Então, o segmento que vai de A até D é a bissetriz daquele vértice A. É o segmento, tá? Então, veja, gente. AD é a bissetriz. Ela é um segmento. Lógico que aqui a gente tem a reta suporte que essa bissetriz está, a qual ela pertence, tá certo? Mas a certeza que a gente tem, já que ela é bissetriz, é que esse ângulo de 80, aproximadamente 81 graus, ele foi dividido ao meio, tá certo? Então, se ele tem, arredondando para 80 graus, né, porque é 80,08, a gente tem um ângulo daqui, ó, de aproximadamente 40 graus, vou usar valores aproximados, tá bom? E aqui também 40 graus. Tudo aproximado, tá, galera? Perfeito? Então é isso. O que é a bissetriz de um triângulo? É segmento, que vai de um vértice ao lado oposto. E o que ela faz? Ela divide o ângulo ao meio, tá certo? Então ela é uma seviana, porque ela é um segmento, tá? Então, bora agora falar de uma terceira seviana, que é a terceira seviana do triângulo. Vamos deixar limpinha a figura. Pronto. E gente, vale para triângulo qualquer. Lógico que tem determinados comprimentos num triângulo que, dependendo do tipo de triângulo, nós vamos ter características específicas, mas calma, as sevianas por enquanto não, tá bom? Então nós vamos falar da altura. E a altura ela tem uma peculiaridade, já a gente fala dela, mas vamos retratar o que é a altura primeiro. Ela também parte do vértice e vai para o lado oposto, beleza? Só que ela vai formar um ângulo reto, então vamos procurar aqui uma forma de construir uma altura. Eu acho que uma perpendicular ajuda. Por que a perpendicular ajuda? Porque a perpendicular é uma reta que forma 90 graus com uma outra reta, um outro segmento. Então, se eu escolher, por exemplo... Morta, Sandra. Se eu escolher, por exemplo, essa base, tá? E esse ângulo aqui. Pronto. Quem que vai ser a altura? Ó, que fenomenal isso. Chamar aqui dar um nomezinho para os vértices, né? Esse cara que chama A, é o vértice A. Esse aqui, agora, eu vou chamar de H. Esse ponto, beleza? Então, AH, o segmento AH, gente, veja esse pedacinho de A até H é a altura do triângulo. É lógico que aqui nós temos desenhada a reta suporte dessa altura. Então, vamos escrever que AH é a altura, certo? E a gente sabe disso porque temos um cantinho aqui que é reto. Vamos ver como a gente pode representar, fazer esse desenho desse canto reto, função à mão livre, ó. Vou tentar desenhar um ângulo reto aqui, ó. Maravilhoso, ó. Perfeito. Não. Olha lá. Agora vou fazer um pontinho aqui no meio, ó. Pega um pontinho. Aqui, ó. Prontinho. Aí nós temos um ângulo reto. Portanto, AH é a altura. Tá? Espero que vocês tenham entendido o significado de cada seviana do triângulo. Repetindo, são 3. Uma é a mediana, vai do ponto à metade do lado, do vértice à metade do lado. Quantas? Tem 3. Uma para cada vértice, né? Ou para cada lado. Depende de quem você está se referindo. A outra é a bissetriz, que divide o ângulo ao meio, né? E a outra seviana é a altura, que é o segmento que vai de um vértice ao outro lado, formando 90 graus. Tá certo? Espero que tenham entendido. Agora vamos para a próxima fase, digamos assim, né? Bom, então falamos das sevianas de um triângulo. Agora a gente vai estudar uma característica que elas têm quando a gente constrói as 3, quando a gente constrói as 3 no triângulo, tá certo? Então, a gente começou falando da mediana, então a gente vai fazer o mesmo agora. A gente vai construir as 3 medianas do triângulo, tudo bem? Então, vamos construir, vamos ver o que acontece com essa construção. A gente lembra, qual é a lembrança que a gente tem mesmo? Que a mediana
É o segmento que vai de um vértice, né? Ai, dona Sandra, vou pegar aqui o segmento. Que vai de um vértice até a metade do lado oposto. Isso eu fiz aquela seviana que eu já havia feito, né? Agora, vamos fazer o ponto médio desse lado aqui. O que o ponto médio faz? Ele divide essas duas partes em duas iguaizinhas, mesmo comprimento. Vou fazer isso aqui, ó. Belezura? Agora, eu vou fazer a terceira mediana, tá? A terceira mediana, eu tenho que dividir esse lado ao meio e vou traçar o segmento de reta, que é a nossa mediana. Uau! Por incrível que pareça, o que acontece? As medianas, elas se cruzam em um ponto, tá? Esse ponto que elas se cruzam tem um nome especial. Esse ponto, ele é denominado baricentro. Ó, vamos pôr o nome dele aqui. Vou chamá-lo de ponto G. Não quero ele aqui, eu quero ele bem no lugarzinho dele aqui, ó. Ponto G. Então, G é baricentro do triângulo, tá? O baricentro também ele é conhecido como centro de massa, na verdade. E por que será? Ele é um ponto que garante um equilíbrio, tanto quanto estranho. Porque daí ele faz com que essas medianas sejam divididas numa razão interessante. Esse ponto aqui, ó, ele divide cada mediana na razão 2 para metade. O que significa isso? Vamos lá. Se eu falar que esse pedacinho aqui de baixo, ó, esse segmento mede A, eu tenho que de G até aqui em cima vai medir 2 As. Então, a gente pode fazer várias razões aí nessa mediana, né? Mas isso só acontece para mediana, hein, gente? O G, que é o baricentro, ele divide todas as 3 medianas na razão 2 para 1. Ou seja, a menor parte cabe 2 vezes dentro da maior. Se eu pegar essa partezinha menor aqui e colocar, vai dar 1, 2, tá? Por isso que eu coloquei. Se esse trequinho balear, esse outro pedaço vai valer 2 As. Então, se eu ponho, por exemplo, que aqui, ó, esse pedacinho de G até esse ponto vale C, então, obviamente, aqui valerá 2C, certo? Se esse pedacinho aqui, ó, vale D, gente, tô pondo qualquer letra, né, uma medida arbitrária, pode ser qualquer uma, mede D, nós vamos ter que de G até esse vértice medirá 2D. Ok, galera, então isso é muito importante, anotem aí. Então, quando a gente tem as 3 medianas de um triângulo, elas vão se cruzar em um ponto. E qual a propriedade desse ponto, né, que é chamado de baricentro? Ele divide a mediana na razão 2 para 1. A parte maior é o dobro da menor. E eu posso falar também, então, né, analogamente, que a parte menor é a metade da maior. Eu posso, inclusive, falar, ó, vamos pegar essa mediana como base, que a mediana inteira é 3 vezes o pedaço menor. Também posso dizer que o pedaço menor é a terça parte da mediana inteira. Então, a gente pode fazer várias razões, tudo bem? Relativas ao baricentro. Ok, o baricentro? Vamos para o próximo ponto notável. Bom, então nós falamos da mediana, desenhamos as 3 medianas, e depois nós falamos das bissetrizes, lembram-se? Que eram segmentos que dividiam um ângulo ao meio. Será que ao traçar as 3 bissetrizes de um triângulo, a gente vai ter alguma propriedade com relação a essas bissetrizes? Bora fazer isso. Vamos traçar. Vamos procurar aqui a bissetriz. Então, vamos traçar do primeiro ângulo. A gente já tinha traçado e deu aproximadamente 80 graus, né? Pronto, já tracei. Ali nem coloquei a medida. O importante é que a gente saiba que aqui, ó, já vou até anotar. Esse ângulo aqui mede X. Esse outro aqui medirá X também. Não vou usar... Opa, o que é isso? Volta aí, o que aconteceu, hein? Era só X. Eu não vou usar a letra grega, que aqui vai ficar mais difícil, tá, gente? Então, eu vou usar o X. É o ângulo que foi dividido ao meio.
Aqui tá desenhada a reta, gente, mas lembrem-se que quando se fala em bissetriz de triângulo é o segmento, que vai daqui do vértice até o lado oposto. Tudo bem? Agora vamos traçar a bissetriz relativa a esse ângulo, que aqui no meu caso vai dar com reta só, não vai dar para eu traçar através de segmento, mais precisamente. Esse programa, gente, é o GeoGebra, então com certeza esse ângulo tem a mesma medida desse. As medidas são precisas aqui nesse programa. Então, eu obtive uma outra bissetriz relativa a outro vértice e eu vou chamar, por exemplo, esse ângulo. Chamar não, né? Vou dizer que a medida desse ângulo é y, então desse outro ângulo também vai ser y. Tudo bem? Agora nós vamos traçar a terceira e última bissetriz. E ó, o que será que vai acontecer com essa terceira e última bissetriz? Adivinha? Olha que incrível isso, gente. As três bissetrizes de um triângulo, elas vão se cruzar no mesmo ponto. Isso é incrível. Ó, tá aqui o ponto. Esse ponto era ponto. Esse ponto. Esse ponto de encontro das bissetrizes eu vou chamar de I. Vocês vão entender por que I. Ele é o ponto I. Tá bom? Vocês viram que eu não coloquei o nome nos vértices do triângulo aqui, mas a gente sabe que cada vértice tem um nomezinho representado por uma letra maiúscula, já que eles são pontos. Eu também não coloquei a medida dos ângulozinhos aqui. Vou pôr Z. Z. E aqui Z também. Ok? Ó, show de bola. Então, agora perem. As bissetrizes, elas dividem os ângulos ao meio, mas será que ela tem aquela mesma propriedade da mediana, que é pegar e dividir na razão 2/1? Gente, esse comprimento aqui, aí você fala, Sandra, aparentemente cabe. Não, se você medir daqui a aqui e daqui a aqui, você vai ver que esta parte menor não representa a metade da parte maior. Então, essa propriedade não é válida para o incentro. Mas tem uma outra propriedade válida, gente. Incentro, ele é centro de uma circunferência. E de que circunferência, gente, é? Olha que incrível isso. Da circunferência inscrita ao triângulo, turma. Sim, sim, sim. É impressionante. Então, qual é a propriedade que o incentro tem? Primeiro, como que ele é construído? Ele é construído a partir das três bissetrizes do triângulo. Segundo, qual a propriedade que ele tem? Ele é o centro da circunferência inscrita. Quando você fala em circunferência inscrita, inscrita a um triângulo, não é que ela é dentro, não é que ela é interna. Porque eu poderia fazer uma circunferência assim, quer ver, ó? Ó, pronto, opa. Olha lá que linda, é interna. Eu posso falar que ela é inscrita? Não. Para ser inscrita, ela tem que tangenciar os lados do triângulo, gente. Que incrível isso, tá? E se ela tangencia os lados, é impressionante uma coisa, galera, ó. O raio dessa circunferência vai formar 90 graus com o ponto de tangência. Então, vou traçar o raio aqui também. Ponto de tangência, é o ponto de encontro, ó. Vai formar um ângulo reto. Tarará, tarará, e vai formar um ângulo reto. Tá? Lembra da propriedade que a gente viu da circunferência e da reta tangente? Que o raio, ele vai formar 90 graus. Deixa eu fazer a mão livre isso aqui. Vai ficar uma coisa linda, porém, vai mais rápido, ó. Então, aqui, ó, ângulo reto. Puf. Ângulo reto. Ai, meu pai do céu. E aqui também, ângulo reto. Aí. Maravilha. Olha só que incrível. Tudo bem, então? Então, o encontro das bissetrizes é feito no incentro. E qual é a característica do incentro? Ele é centro da circunferência inscrita. Agora, o que será que acontece com a altura? A altura, nós vamos ter 3 casos específicos de ponto de encontro. Tá? Porque vai depender do triângulo. Então, a gente já fala dela. Vamos ver. Então, galera, agora a gente vai falar das 3 alturas de um triângulo, tá certo? E o que
será que acontece no encontro das 3 alturas de um triângulo? Nós vamos ter 3 hipóteses para isso. Óbvio, elas vão se cruzar no mesmo ponto. Só que esse mesmo ponto, ele nem sempre vai ser interno ao triângulo. Olha que coisa, nem sempre. Nós vamos fazer o seguinte, então. Primeiro vamos trabalhar com o caso do triângulo acutângulo. Vamos trabalhar com o triângulo acutângulo, dona Sandra. Então vamos fazer aqui, ó. O que é o triângulo acutângulo? É aquele que tem os 3 ângulos menores que 90 graus. Parece um triângulo equilátero aqui, né? Mas eu vou deixar ele menos equilátero, digamos assim, pra gente não ter uma coincidência aí. Ai, meu Deus, ó. Tá menos equilátero, certo? Quase. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar as 3 alturas referentes a cada vértice. Gente, eu vou traçar reta perpendicular, mas lembrem-se que as alturas do triângulo são segmentos que vão do vértice até o lado oposto, formando 90 graus, hein? Porque aqui, nesse programa, é mais fácil eu mostrar por perpendicular. Vamos usar a perpendicular. Vou escolher esse lado e esse ponto aqui. Nossa, o que tá acontecendo? O bichinho tá doido esse programa. Ficou doidinho assim. Bom, vamos lá. Não quero mediatriz. É perpendicular, dona Sandra. A mediatriz é uma outra história. Perpendicular aqui. Aí. Escolhi o lado. Escolhi o vértice, portanto, eu tenho a altura do triângulo. Eu tenho uma delas, tá? Então, tá ela aí. Tá o ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto, que não quer ser desenhado. Ó lá, não quer, não adianta. Agora vai. Pronto, tá aqui o ângulo reto. Agora nós vamos traçar as outras alturas. Lembre-se que desse ponto até esse ponto final aqui, que é a altura, tudo bem? Agora nós vamos fazer do outro. Escolhi o lado e escolhi o ponto. Prontinho, a altura tá aqui. Esse ângulo aqui também tem 90 graus, tudo bem? Vamos fazer ele aqui, rapidinho. Lindo. Agora vamos fazer a outra altura. Escolhi o lado e escolhi o ponto. Perfeito. Uai, e não é que elas se cruzaram no mesmo ponto? Então, a gente sabe que esse canto aqui também é reto, né? Canto reto. E nós temos esse ponto aqui que é o encontro das alturas. E a esse ponto nós vamos chamar de ortocentro. Quais as propriedades que a gente vai estudar do ortocentro, tá? Porque tem N propriedades, mas nós vamos ter foco na posição relativa dele quanto aos triângulos. Quando o triângulo for acutângulo, né, que é esse triângulo que eu usei de exemplo, todos os ângulos menores que 90 graus, o ortocentro vai ser interno ao triângulo. Então, já vou escrever aqui, ó, pra gente não esquecer. No triângulo acutângulo, e você escreve aí no teu caderno. A posição relativa ao triângulo é interno. O ortocentro é interno. Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos... Ah, será que vai apagar ali o que eu escrevi? Ah, que pena, vai, não tem problema, depois eu escrevo de novo. Então, ele é interno. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar esse triângulo, tá? Nós vamos deixar esse triângulo obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Ó, um dos ângulos é maior que 90 graus. Ó, esse cara aqui, ó. Tem como mais que um ser maior que 90 graus? Não, filho de Deus, não. Porque se a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, como que mais que um vai ter mais que 90 graus? Se você soma esses dois, já ultrapassa os 180, né? 2 ângulos. Então, a gente tem apenas um ângulo maior que 90 graus no triângulo obtusângulo. Então, nós vamos traçar as alturas, tá bom? Bora traçar. Tarará, tarará.
Agora aqui, ó. Eu não vou fazer os ângulos retos agora, porque senão a gente vai demorar bastante, galerinha. Então, esse lado e esse... Olha o que aconteceu, gente do céu. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o que aconteceu. Vocês estão percebendo aonde que essas alturas, na verdade, elas precisaram ser prolongadas nessa situação. Senão, nem se cruzariam. Agora eu vou traçar a altura relativa a esse vértice. Ó, escolhi o lado. Escolhi o vértice. Por que ela fica fora? Por que ela fica pra cá, essa altura? Porque eu teria que prolongar esse lado. Vou até prolongar esse lado aqui, só para que você tenha uma ideia, ó. Vou prolongar esse lado, ó. Aí sim nós vamos ter o ângulo de 90 graus com referência à altura. Percebe a nossa situação? Agora, onde será que o prolongamento das alturas... vai se encontrar? Quer ver? Eu vou conseguir mexer aqui. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Ó, olha só, gente, que coisa incrível. Ele ficou aqui, ele ficou fora do triângulo. Então, quando o triângulo é obtusângulo, o ortocentro, ele fica fora do triângulo, não é interno. Então, ó, dois casos já. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é interno ao triângulo. Quando o triângulo é obtusângulo, tem um ângulo maior que 90 graus, né? O ortocentro, ele é fora. Mas agora tá faltando um tipo de triângulo com relação ao ângulo. Ó, nós já falamos do acutângulo e do obtusângulo. Qual triângulo? Vai pensando aí, enquanto eu vou desmanchando minha figura linda. Que triângulo tá faltando a gente desenhar quanto aos ângulos? O reto, o triângulo retângulo. Vamos desenhar um triângulo retângulo aqui, ó. Olha que eu... Tá quase um triângulo retângulo. Vamos ver se eu acertei. Nesse canto A aqui, né? Botar o nome dele de A, mas não vou anotar ali não. Então, esse canto aqui, ele aparentemente é o ângulo de 90 graus, tudo bem? Vou fazer aquele desenho básico do ângulo de 90 graus. Então, esse canto é reto, professora. Isso, ele é um canto reto. Tem 90 graus. Vamos traçar as alturas. Como que eu traço a altura? Eu vou de um vértice até o lado oposto, formando 90 graus. Olha isso, ó. Eu vou de um vértice ao lado oposto, formando 90 graus. Mas já tá formando 90 graus. Portanto, esse segmento já é uma altura. Nós já temos uma altura, né? Agora, vamos usar esse vértice aqui, ó. Vem daqui até aqui, formando 90 graus. Eita, então a gente já tem a outra altura. Num triângulo retângulo, os dois catetos são alturas. Agora só falta traçar a altura relativa à hipotenusa. Vamos embora. Aqui tá a hipotenusa, aqui tá o ângulo. Gente do céu, olha só isso. Onde, em que ponto se cruzaram as três alturas? Eu tenho aqui uma altura, eu tenho aqui outra altura e eu tenho aqui a terceira altura. Elas se cruzaram nesse ponto, portanto, o ortocentro no triângulo retângulo ele fica no vértice de encontro dos catetos. Então, nós temos três casos e é importantíssimo você anotar, tá bom? Os casos do ortocentro, eu tô dizendo, que é o encontro das alturas, é o ponto de encontro das alturas. Quando o triângulo é acutângulo, ele é interno. Quando o triângulo é obtusângulo, tem um dos ângulos maiores que 90 graus, ele fica fora do triângulo, o ponto de encontro. Você tem que prolongar as alturas do triângulo para encontrá-lo. E o terceiro caso é quando ele é retângulo, que o ponto ortocentro ele vai estar justamente no vértice de 90 graus, porque os catetos já são a altura, eles já formam entre si 90 graus. Perfeito, meus queridos? Então, já conhecemos três pontos notáveis e as suas características. Agora, nós vamos ver o último ponto notável, e ele não é formado por seviana, tá?
Então, esse próximo ponto notável que eu falei para vocês, ele não é formado por seviana, tá? Então, pera, mas o que é seviana mesmo? São segmentos internos do triângulo. E todos esses segmentos, eles vão do vértice ao lado oposto, cada um com uma característica, né? Aí você tem que lembrar qual a característica da mediana, qual a característica da bissetriz e qual a característica da altura. Tudo bem? Lembrem-se que eu fiz retas, por quê? Por causa do recurso, por causa do programa. Tudo bem? Mas a seviana, ela vai do vértice até o lado oposto, ela é o comprimento, o segmentozinho, tá bom? Não é a reta inteira. Agora nós vamos falar de retas, para achar um quarto ponto notável. Que reta? A mediatriz. Ó, mediana, mediatriz. Elas têm um nome parecido. Só que a mediana é um segmento que vai do vértice ao lado oposto do triângulo. A mediatriz é uma reta, e é uma reta que divide o lado do triângulo exatamente ao meio, e ela é... Estávamos a falar dos pontos notáveis de um triângulo quando acabou a bateria, mas vamos voltar. A gente estava falando, na verdade, de um ponto notável formado não por seviana e sim por retas, né? E essas retas são as mediatrizes, vamos construir. Começamos com o triângulo acutângulo. Então, vamos fazer a mediatriz desse lado, vamos ver o que acontece. Feita, é uma reta, tá? A diferença da mediatriz para a mediana é justamente essa, a mediatriz é uma reta. Agora, vamos fazer a mediatriz desse lado aqui, ó. Linda! Agora, vamos fazer a mediatriz desse lado, que é uma reta, que divide o lado ao meio e é perpendicular ao lado, ó, forma 90 graus. Uau! Assim como as outras, né, sevianas, as sevianas, porque no caso da mediatriz não é uma seviana, elas se cruzam em um ponto. E esse ponto, ele é chamado de circuncentro. É o ponto que nós vamos chamar de C. Maravilhoso, ó, C. Olha o tamanho do C que apareceu, gente, que incrível. Então, esse ponto aqui de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Pera, se o incentro, que é o encontro das bissetrizes, ele é o centro da circunferência inscrita, obviamente o circuncentro vai ser da circunferência circunscrita. Quer ver? Que belezinha. Eu vou traçar uma circunferência aqui e olha o que vai acontecer, gente. Será que vai passar pelos vértices? Uou, ó, ó, perfeitamente. Tá? Então, essa é a característica desse ponto notável do circuncentro. Ele é o centro da circunferência circunscrita a um triângulo. Mas será que sempre esse cara vai ser interno? Esse ponto C vai ser aqui interno? Será que sempre? Vamos ver. Vamos fazer agora um outro tipo de triângulo, né? Nós fizemos o acutângulo. Agora a gente vai fazer um obtusângulo para ver o que realmente acontece. Vamos traçar as mediatrizes dos lados, né? Tcharam, tcharam, uma mediatriz. Agora a outra. Tcharam, tcharam. Desse lado, ó, divide o lado ao meio e forma 90 graus. Agora desse lado. Olha, gente, cuidado, ilusão de ótica, né? Dá a sensação que esse comprimento aqui é menor que esse outro. Ilusão. Pode pausar o vídeo e medir aí com régua, para você perceber. Não, é exatamente metadinha. E uou, olha aqui o circuncentro, ele tá fora. Ele fica fora do triângulo obtusângulo, que nem o ortocentro, que é o encontro das alturas. Olha lá, fora. Mas, nossa, será que esse cara aí, ele vai ser o centro de uma circunferência circunscrita? Vamos ver. Tem que tocar nos vértices do triângulo. Tem que tocar nos... Ai, perfeito, gente, olha que coisa incrível. Tá aqui, ó. Então, é a circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, ela intersecta os vértices. Ela cruza nos vértices do triângulo. Gente, esse ponto, ele é muito conveniente. É o pingo, ó. Esse ponto, ele é muito conveniente para você encontrar equidistâncias. Então, exemplo, ó. Eu vou criar um contexto aqui. Eu tenho 3 fábricas, tá certo?
e tem uma matriz, tá? E essa matriz, ela foi construída nesse ponto aqui inicialmente, tá certo? Só que a distância da matriz para as 3 fábricas são distâncias diferentes, ó. Daqui para cá é uma distância curtinha, daqui para cá já aumenta um pouco, daqui para cá então pretende-se construir uma nova fábrica onde ela vai possuir a mesma distância das 3 outras. Eu não quero mais esse ponto aqui. Então, o que a gente tem que construir? O circuncentro. Temos que fazer as mediatrizes dos lados. Assim, quando elas são feitas, esse ponto de encontro ele vai equidistar dos 3 pontos do triângulo. Por quê? Porque todos eles vão formar raios da circunferência, tá certo? Vou pegar aqui um segmento de reta pra gente mostrar que isso vai ser raio. Daqui até aqui vai ser raio. Daqui até aqui é raio. E daqui até aqui também é raio. Pronto. Então, nós fizemos o circuncentro de um segundo caso. Quando é um triângulo obtusângulo, o circuncentro é fora do triângulo. Quando o triângulo é acutângulo, o circuncentro é dentro. Circuncentro é dentro. Agora, o que será que acontece no retângulo? Será que é no vértice, que nem o ortocentro? Vou fazer um retângulo agora aqui, tá? Triângulo, retângulo. Vou usar esse triângulo mesmo. Tá muito quase um retângulo, ó. Vamos supor que esse seja o ângulo reto, tá bom? Eu não fiz a medida certinha, mas supostamente ele é o ângulo reto. Eu acredito que seja retângulo, vamos ver. Então, agora eu vou traçar as mediatrizes dos lados. O que é mediatriz mesmo? É reta. Ela vai passar necessariamente pelo vértice? Não, aí ó, não passou. Só que a certeza que a gente tem que esse comprimento é igual a esse e ela é perpendicular ao lado. Agora nós vamos fazer o mesmo pra cá. Ai, gente, não acredito. Olha onde elas estão se cruzando ali, gente. Olha só. Vamos fazer agora a mediatriz desse lado aqui, ó. Olha onde elas se cruzaram. Quase é um triângulo retângulo, né? Porque se fosse um triângulo retângulo perfeito que eu tivesse construído, esse ponto aqui ele estaria exatamente sobre a hipotenusa. Tá? Então, resumindo, no triângulo retângulo, onde vai ficar o circuncentro? Ele vai ficar exatamente sobre a hipotenusa, na metade da hipotenusa. Vamos fazer a circunferência circunscrita. Ela tem que cruzar os vértices do triângulo, ó. Não sei se vocês se lembram daquele ângulo que enxerga, lembra que a gente falava do arco capaz, do ângulo inscrito? Se isso aqui é o diâmetro da circunferência, e esse ângulo aqui enxerga esse arco aqui, que tem 180 graus, portanto, esse ângulo aqui tem 90 graus. Está provado que é um triângulo retângulo, tá certo? Então, esse é o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ela tangencia os vértices, tá bom? Então, é bem importante que você faça um mapa mental a respeito desses pontos notáveis, tá bom? Que você escreva quem são as sevianas, depois o que acontece com o encontro das sevianas, em quais pontos elas se encontram. Então, todas as medianas se encontram em um ponto. Que ponto é esse? O baricentro. As bissetrizes se encontram no ponto. Que ponto é esse? O incentro. E qual a característica de cada um dos pontos. Tá certo? Reveja o vídeo, qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, gente. Até a próxima.